Olá, amigas e amigos do nosso Falando de Coração, esse programa da SOCESP que busca discutir temas relevantes e atuais da cardiologia. Sejam bem-vindos a mais esta edição. Nós vamos hoje discutir um tema que lota as salas de congresso, que são os novos anticoagulantes orais. Queremos, antes de mais nada, agradecer ao apoio restrito que a Pfizer deu à realização deste programa e trouxemos aqui uma autoridade do assunto, conhecida de todos, ninguém melhor que o nosso amigo Antônio Bacelar, para falar sobre o tema. Ele que é doutor em ciências pelo Albert Einstein, onde também é coordenador do programa de residência. Antônio, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Professor Ibrahim, é uma honra estar aqui com você na data de hoje e também conversar com os nossos amigos cardiologistas. Antônio, como eu comentei, é uma sala que a gente sabe que vai ficar cheia no Congresso que discute novos anticoagulantes. Se justifica esse entusiasmo todo? Com certeza. Acho que foi uma grande revolução. Durante mais de meio século, nós tivemos um reinado absoluto da varfarina e somente em 2009 é que nós começamos a vivenciar essa nova era com a apresentação e a publicação do primeiro grande ensaio clínico randomizado, que foi o RELY, que comparou a eficácia e segurança da dabigatrana contra a varfarina. Quer dizer, você colocaria o RELY como um desses trials que muda a conduta, que muda a perspectiva de um fármaco tão longevo quanto a varfarina, você me mencionou, 69 anos de reinado absoluto na prática. Então esse foi um trial que todo mundo tem que conhecer, né? Com certeza, é um divisor de águas, né? Todos nós sabemos que a gente já há quase uma década aí de experiência com esses novos anticoagulantes, hoje discute-se qual é a melhor maneira de se referir a esses anticoagulantes, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de DOACs, que são os anticoagulantes orais de ação direta, que isso já remonta um pouco o mecanismo de ação específico dessas novas drogas. Já serve para a gente distinguir da varfarina. Você tem alguma dica para passar como escolher? Porque são vários fármacos disponíveis, né? Você tem alguma regra que você segue? Olha, nesse eu prefiro pensar, nesse tipo de paciente eu prefiro naquele aspecto, num outro paciente um outro item relevante. Toda vez que nós temos mais de uma opção terapêutica, a gente tem que conhecer com mais detalhe os principais ensaios clínicos randomizados, analisando os resultados primários e a população incluída nesses estudos, a gente consegue individualizar melhor a escolha do tratamento medicamentoso. A dose alta da dabigatrana, que é a dose de 150 miligramas 2 vezes ao dia, ela demonstrou uma superioridade em relação à varfarina na redução de acidente vascular isquêmico. Então, por exemplo, naqueles pacientes que já tiveram um evento isquêmico e que você almeja uma prevenção secundária, por exemplo, seria uma ótima opção porque ela foi superior em relação à varfarina nesse quesito. Não, você já está falando bem desse aspecto do problema da prevenção do AVC isquêmico. E a questão da segurança, você está convencido que todos eles são mais seguros que a varfarina? Não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente pega, isso já tem meta-análise publicada, né, no Lancet, em 2014, mostrando que quando eles são analisados como em grupo, os novos anticoagulantes, os anticoagulantes orais de ação direta, eles levam a uma redução em cerca de 50% da ocorrência do tipo de sangramento mais temeroso, que é o sangramento intracraniano. Então, acho que isso por si só já justifica a utilização dessa nova classe. Tem um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande, né? Além de outras reduções. E aí aqui, voltando um pouco para aquela sua questão anterior, que eu acho que é fundamental, a gente trazer a segurança, então a gente saber que tem fármacos que demonstraram um perfil de segurança superior à varfarina e outros não inferiores, tá? Então, por exemplo, a dabigatrana na dose de 150, ela foi superior em relação à prevenção do AVC, mas foi não inferior em termos de segurança, ou seja, de sangramentos maiores, tá? A rivaroxabana, o desfecho primário de prevenção de AVC foi não inferior à varfarina e o desfecho de segurança também foi não inferior à varfarina. Por outro lado, a apixabana, ela foi uma medicação que no estudo no Aristóteles, ela demonstrou uma redução de acidente vascular cerebral global. Aqui a gente inclui isquêmico e hemorrágico, diferentemente lá do que a gente viu na dabigatrana, mas parece ter um perfil de segurança bem favorável, né? Ela demonstrou uma redução significativa da incidência de sangramento maior
nesses pacientes. Isso é uma coisa importante porque às vezes as pessoas se preocupam com hemorragia, mas não é qualquer sangramento. Tem que ser aquele sangramento que efetivamente coloca a vida do paciente em risco para a gente considerar as coisas e aí eles foram melhores. Vamos mudar um pouquinho agora, as pessoas envelhecendo com essas múltiplas comorbidades, e quando é um diabético, idoso, que já tem algum grau de sensibilidade. Primeiro, no diabético, só ser diabético afeta a sua escolha de fármacos ou não? Só diabético não, mas se sabe que junto com diabetes ela aumenta a chance de ter outras comorbidades, dentre elas a insuficiência renal crônica. Perfeito. Aí a gente já começa... Esse é um aspecto que você procura ativamente antes de escolher o fármaco. São dois pontos que são muito importantes. Então, idade, pacientes idosos, com certeza, né? A função renal é algo que é crucial na avaliação desses pacientes, né? E por quê? Tem que saber que a dabigatrana, por exemplo, 80% da droga é de excreção renal. Então, pacientes que têm disfunção renal, você acaba tendo nível sérico circulante da dabigatrana maior. Isso aumenta a chance de sangramento. Nos antagonistas do fator 10 ativado, a rivaroxabana e a apixabana, a taxa de eliminação renal, ela fica ali em torno variando de 32 a 35%. Então já aparentemente tem um perfil de segurança no renal maior. Crônico que seja melhor, né? Além disso, tem a questão do peso. A gente sabe que aqueles pacientes que são idosos, que têm baixo peso, também tem um risco aumentado de sangramento. Obesidade tem algum papel? Obesidade não, assim, com relação a sangramento não, é o contrário. E é muito importante porque todas essas medicações a gente tem que ter o cuidado de utilizar a dose correta do anticoagulante. Às vezes a gente percebe que alguns médicos ainda têm uma certa dificuldade, né, no ajuste da dose. Como é que a gente faz para ajustar essa dose? Em relação à dabigatrana, tá? Isso não foi testado especificamente no estudo RELY, mas o que as principais diretrizes, né, brasileira e internacional recomenda, que naqueles pacientes que têm um clearance de creatinina menor do que 50 ml por minuto, a gente dê preferência em utilizar a dose baixa da dabigatrana, que são 110 mg 2 vezes ao dia. Para a rivaroxabana, com clearance também menor do que 50, a gente, ao invés da dose habitual, que são 20 mg uma vez ao dia, a gente utiliza a dose reduzida de 15 mg uma vez ao dia naqueles pacientes com clearance menor do que 50. E no caso da apixabana, a gente utiliza 3 características clínicas, que são idade, acima de 80 anos, creatinina sérica maior do que 1,5 e peso menor do que 60 quilos. Então, se o paciente tiver 2 dessas 3 características, você usa a dose reduzida, que são 2,5 mg 2 vezes ao dia, né? Lembrando que a dose habitual são 5 mg 2 vezes ao dia. Uma coisa muito importante que você destacou é que nenhum dos parâmetros utilizados exige testes muito sofisticados, idade, peso corpóreo e clearance. Agora, para ficar claro para quem acompanha a gente, quando você fala de clearance, é clearance medido ou pode ser clearance calculado ou faz diferença? Sempre clearance calculado. Nossa velha e boa fórmula de Cockcroft-Gault, que a gente aprendeu já desde a época de faculdade, isso é que foi utilizado em todos os ensaios clínicos. Não foi testado o clearance diretamente, não foi medido urina de 24 horas ou alguns marcadores. Mais simples ainda, mais né? simples, mais simples, exato. Então... Ou seja, é fácil, relativamente fácil chegar no manejo seguro de fármacos que funcionaram de uma forma tão impactante nessas classes. Agora, se o paciente tem prótese valvar metálica, nada mudou, né, Antônio? As coisas continuam como eram, né? No estudo Realign, ele testou pacientes com próteses, né, metálicas, mecânicas, e tanto em posição mitral quanto em posição aórtica, e comparou a dabigatrana contra a varfarina. E, infelizmente, o estudo teve que ser interrompido precocemente, porque não só aumentou a incidência de sangramento, como também aumentou a incidência de eventos tromboembólicos no grupo da dabigatrana. Então, isso a gente tem que deixar muito claro que pacientes com próteses mecânicas, independente da posição, o único anticoagulante disponível é o nosso velha e boa varfarina. Quer dizer, isso é uma coisa extremamente importante num país como o nosso, que você tem problemas valvares reumáticos, ou degenerativos mixomatosos e mais tarde degenerativos processo aterosclerótico. Puxa, eu acho que a nossa conversa foi ótima, deu para abordar os pontos mais importantes. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Tem uma publicação recente do registro Garfield AF,
que me deixa muito feliz, que é mostrando o quê? Que no período de 2010 a 2015, a proporção de pacientes que têm necessidade de anticoagular e que recebem anticoagulação de maneira adequada vem aumentando de maneira significativa, né? Então isso já é reflexo da utilização dos anticoagulantes orais de ação direta e que os registros atuais mostram que hoje já é a nova prática da cardiologia. Como grupo, né, os anticoagulantes orais de ação direta já são mais prescritos do que a varfarina. E isso é totalmente embasado, endossado pela diretriz brasileira, americana e europeia, colocando todas elas como uma boa alternativa à varfarina. Perfeito. Isso é extremamente importante num mundo que traz uma situação nova, que é o ser humano velho, né, que era desconhecido até 100, 50 anos atrás. Viver com essas novas condições patológicas e distinguir o que é normal ou não, como garantir uma qualidade de vida melhor para o paciente idoso com outras comorbidades é fundamental. Doutor Bacelar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua didática, acho que foi extremamente proveitosa para todo mundo que acompanhou. A SOCESP quer agradecer à Pfizer pelo apoio restrito a esse programa. E agradecer, é claro, a todos que nos acompanham e convidar para que estejam presentes e vejam outros temas que serão divulgados, discutindo aquilo que a gente considera que é mais importante e moderno em cardiologia. Muito obrigado a todos.